Eu quero saudar com a paz nosso Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e irmãs do portal Escola Dominical, também os nossos amigos e amigas que podem estar pela primeira vez nos assistindo, que é com alegria que nós iniciamos agora a análise e abordagem deste último trimestre de 2025. O Senhor nos abençoou e temos a oportunidade de fechar este ano com chave de ouro, estudando um tema extremamente atual, cujo tema é corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O comentarista desse trimestre é o pastor Silas Queiroz, jornalista, bacharel em teologia e direito, também ali procurador-geral do município de Ji-Paraná, em Rondônia, e onde ele também ali pastoreia as igrejas ali no seu setor. Meus queridos, e também nós damos graças a Deus porque esta equipe esteve juntas no primeiro, no segundo, no terceiro e agora neste quarto trimestre. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e gostaria que cada um desse uma saudação, primeiro com o nosso decano, que esteve alguns dias afastado por condições médicas, mas o Senhor restabeleceu a sua saúde e damos graças. Pastor José Serafim de Oliveira, seja bem-vindo. Amém, obrigado, irmão. Eu estava realmente preocupado lá no hospital, lembrando desse compromisso, mas Deus cuidou de mim. Fiquei lá 13 dias. Esses 13 dias tiram um pouco a gente do ar, a gente fica meio voando, mas já estou me localizando e muito feliz por poder estar presente, participando desse trabalho tão importante e pelo carinho que é recebido dos irmãos e pelo afeto. E eu sei que muitos irmãos oraram por mim. Recebam todos a minha sincera gratidão. Amém. Amém. Seja bem-vindo, pastor José Serafim. Também nosso Obrigado. grande amigo, pastor Antônio Mardônio. Até brinquei esses dias com ele conversando, né, pastor? A gente falou olhos de águia, mas na verdade são os olhos de lince, né? O pastor agora está com uma visão como um menino. Seja bem-vindo. Amém. Obrigado. Também quero agradecer a Deus pelas orações que os meus companheiros fizeram em favor da minha saúde, da minha visão, portanto, está recuperada. Também foi com muita alegria que eu participei das 3 lives anteriores, referentes aos 3 primeiros trimestres do ano. Nós fechamos, conforme já foi dito pelo pastor Caramuru, foi pelo nosso amado bispo aí, Humberto, com chave de ouro nessa quarta live. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, pastor Serafim, recupere 100% a sua saúde, pastor Caramuru também pela sua dedicação, pelo seu empenho no decorrer deste ano de 2025, e ao meu amado e companheiro também, presbítero Humberto, que tem se dedicado bastante, demonstrado muito interesse, muito amor pela obra de Deus. E a você, meu amado, que nos assiste, que Deus possa abençoá-lo, você seja, portanto, edificado através desta gravação da live no decorrer desse trimestre a respeito do que Deus exige de nós, a santidade do nosso corpo, alma e espírito. Todos nós sejamos edificados com essa proposta, porque é um propósito de Deus e nós nos prepararmos, e a preparação integra, portanto, corpo, alma e espírito para esperarmos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Que prazer estarmos juntos mais uma vez. Amém, pastor. Seja bem-vindo novamente. E o nosso mestre, pastor Caramuru Afonso Francisco. Seja bem-vindo, meu amado. A paz do Senhor, presbítero Humberto, a paz do Senhor, pastor Serafim, pastor Amém. Mardônio. É uma alegria estarmos juntos aqui para terminarmos este ano, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Aliás, esses problemas de saúde, tanto do pastor Mardônio quanto do pastor Serafim, nos fazem lembrar o que Paulo escreveu lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, e que tem a ver com o nosso tema desse trimestre. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova
de dia em dia. Houve problemas de saúde aí, o nosso corpo envelhece, adoece, mas a dedicação e o amor a Deus que os nossos pastores têm apresentado tem mostrado que o homem interior, a alma e o espírito têm se renovado a cada dia. E é por isso que o Senhor tem nos abençoado e nos dado esta oportunidade de todos tivermos estado aqui nas 4 análises e abordagens do trimestre. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez, meu querido. E como eu disse no começo da nossa transmissão, este é um tema extremamente atual, né? Nesse meio de tantos ensinamentos errôneos sobre o ser humano, Pastor Caramuru, qual é o ensino bíblico que a Bíblia nos diz a respeito do ser humano? Nós vamos estudar então esse tema, corpo, alma e espírito, né? A doutrina bíblica do homem, a chamada antropologia teológica ou antropologia bíblica. E o que nós vemos é que o homem, ele é um ser singular na criação divina. Ele ocupa um papel único. Por quê? Porque, como dizem os físicos, a começar de Brandon Carter, que ainda está vivo, há um princípio antrópico da criação. Ou seja, quando nós observamos o universo, isso são os cientistas quem dizem. Quando nós observamos o universo, nós vemos que tudo foi criado em função do homem. O homem é o ponto de encontro, o objetivo, o propósito de toda a criação. Nas primeiras páginas da Bíblia, nós já vemos na narrativa da criação, os capítulos 1 e 2 do livro do Gênesis, nós vemos o capítulo 1 narrando toda a criação, que termina com o homem, mas já o capítulo 2 pormenoriza, minudencia, detalha a formação do homem, mostrando, como diz o item 5 do Cremos da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que o homem foi criado de maneira especial. E nós bem observamos isso. Em primeiro lugar, todas as criaturas foram criadas pelo poder da palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz, haja luminares, haja animais, mas o homem, embora Deus tenha dito, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, na hora da criação, ele não disse haja o homem. Não. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Houve um cuidado todo especial. Por quê? Porque o homem foi criado para ser o administrador da criação terrena, para ser o mordomo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando Deus criou o homem, ele criou o homem como um ser material e imaterial ao mesmo tempo. E ele é o único ser que tem uma parte material e 2 partes imateriais, né? A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, ela mostra muito bem isso lá no capítulo 5, que é o capítulo sobre a criação, a segunda edição da nossa Declaração de Fé. No item 5, lá na página 85, diz: entendemos que o ser humano é um ser tricotômico constituído de 3 partes, uma física, corpo, e 2 imateriais, alma e espírito. Só o homem é assim. Deus, o Criador, é espírito. Jesus disse para a mulher samaritana, Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os anjos são espíritos. Hebreus 1:14 diz que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os minerais, os animais e os vegetais são pura matéria. Você vê uma rocha, um copo d'água, você vê uma samambaia ou um leão, eles são puramente materiais. Só o homem é ao mesmo tempo material e imaterial. Por quê?
porque ele é o elo entre o universo físico e o Criador, entre o universo físico e o mundo espiritual, justamente porque ele teria que administrar esta criação terrena. Então ele tem que ter contato com o universo físico, e por isso ele é material, e contato com Deus, e por isso ele também é espiritual. E é isto que o homem é, este ser singular, este ser que foi o único criado à imagem e semelhança de Deus. Este é o papel do homem. O homem é a coroa da criação terrena. E como o nosso chefe aí, o presbítero Humberto, disse, isso hoje tem sido deturpado. Veja aí, por exemplo, o movimento ambientalista radical. Ele coloca a natureza, portanto, o universo físico, acima do homem, o que é inadmissível. O homem, ele é a coroa da criação terrena e é o elo entre o universo físico e Deus. É um ser que tem que administrar a terra para Deus e ter contato com Deus. Essa é a verdade bíblica a respeito do homem e é isto que estaremos a estudar nesse trimestre. Muito bom. Amém, pastor. E eu estava observando o comentário do pastor Caramuru, e isso vai ter tudo a ver com a pergunta que eu vou fazer para o pastor Serafim agora, que é sobre a questão do homem se relacionar com o meio físico e o espiritual. E o nosso tema do trimestre. Pastor Serafim, eu tenho certeza que nossos irmãos podem ter muita dúvida em relação a isso, mas o que é a tricotomia do ser humano? Pois não, irmão. O homem foi criado, como disse Deus, à imagem e semelhança do Criador. Deus é um Deus trino. Me permita um rápido comentário sobre Deus ser um Deus trino. Às vezes, nós erramos em dizer o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Dá a impressão de ser três deuses. Mas Deus é uno, um Deus, em três pessoas distintas: Pai, Filho e o Espírito Santo. E como frisou bem o doutor Caramuru, o homem é a coroa da criação. Somente o homem tem o privilégio de ser semelhante ao Criador. Então, o homem é composto de corpo, que é o ser material, visível, que se pode tocar, alma e espírito, são o lado espiritual do homem. E cada um desses elementos tem uma função definida que, durante o nosso transcorrer, nossa palestra, será melhor especificado. Então, nos sintamos gratidão a Deus por sermos semelhantes ao nosso Criador. Deus trino, o homem tricotômico. Três elementos formando um homem: corpo, alma e espírito. Muito bom. Amém, pastor. E olha só, até aqui nós já aprendemos que o ser humano, ele foi criado para interagir no físico e no espiritual. Já aprendemos que o ser humano é um ser tricotômico. E agora, pastor Mardônio, por gentileza, essa tricotomia, essa estrutura do ser humano, ela foi alterada pelo pecado? Muito, muito. A influência do pecado, portanto, eu quero apresentar, portanto, 5 propostas, 5 itens referentes a essa pergunta que o pecado alterou a estrutura do ser humano. Primeiro, a natureza humana foi corrompida. O homem se corrompeu, portanto, através do pecado. Segundo, o homem inclina-se mais para o mal. Deus determinou que eles não comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Eles comeram, portanto. Então, a tendência do homem hoje, exatamente nessa mudança, nessa alteração da sua estrutura como ser humano, é para o mal. A tendência maior, portanto, é para o mal e não para o bem. Também o homem separou-se de Deus. Não foi Deus que se separou do homem. O homem se separou de Deus.
Diariamente, Deus aparecia lá no jardim, conversava com Adão e Eva. Todo dia, religiosamente, eles ouviam a voz de Deus, Deus conversava com eles. Eles pecaram, então, eles que se afastaram de Deus e não Deus do casal, portanto. E também o pecado trouxe a dor, não havia determinação de Deus para que o homem tivesse dor, que o homem sofresse, então veio o sofrimento. E em consequência do pecado também, mudando toda essa estrutura do ser humano, veio a morte. Essa morte, portanto, está determinada para toda a humanidade. Ao homem está determinado morrer uma vez. Agora, se ele não tiver cuidado, ele não se empenhar para retornar ao Criador através de Jesus, que é o Salvador, ele está também condenado à segunda morte. Mas nós não podemos nos livrar dessa primeira morte. Ao homem está determinado, portanto, morrer uma vez. É a morte física. Jesus deu a vida dele, a vida física dele por nós, ressuscitou ao terceiro dia, para nos livrar da condenação eterna, portanto, a segunda morte. Porque morte significa exatamente separação entre Deus e o homem, ou a separação do nosso corpo que volta para o pó, volta a ser pó, e o nosso espírito e alma, conforme a tricotomia afirma, e nós defendemos a tricotomia, os dois juntos vão para o local determinado por Deus, aguardando a ressurreição dos salvos, portanto, que vão morar vão participar também das bodas do Cordeiro e os que estiverem preparados na terra no momento da vinda de Jesus, que serão arrebatados. Então, nós não temos como nos livrar da primeira morte, porque o homem está determinado a morrer uma vez. Mas, como nós aceitamos a Jesus, agora nós estamos livres da segunda morte. Jesus nos libertou, portanto, da condenação eterna. E também o homem herdou a natureza pecaminosa. Se nós dissermos que não pecamos, estamos mentindo. Nós somos pecadores, todos somos pecadores. Mas agora faz uma diferença muito grande. Nós somos pecadores remidos. Nós nos arrependemos dos nossos pecados cometidos, pedimos perdão a Deus com sinceridade, com o propósito de abandonar aquele pecado, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, realmente, o pecado alterou totalmente a estrutura do ser humano. Conforme falou o pastor Caramuru, ele foi feito um ser perfeito. Deus é o ser perfeitíssimo, Deus. E Deus fez dois seres perfeitos, os anjos e o homem. Nós vemos que Satanás ele se rebelou contra Deus, foi condenado, e o homem desobedeceu a Deus, portanto, e teve direito à morte física e também à espiritual. E ele pode salvar-se da espiritual, da morte eterna, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém, pastor. E agora, irmãos, vamos entrar um pouquinho, assim como a revista, ela divide algumas lições falando sobre o corpo, a alma e o espírito, para nós entrarmos um pouquinho no corpo. Pastor Caramuru, por favor, o que se pode dizer a respeito do corpo humano? Pois então, irmão Humberto, o homem foi formado, diz a Bíblia em Gênesis 2:7, do pó da terra. Então, o homem é uma síntese do universo físico. Na obra Teologia Sistemática Pentecostal, publicada pela CPAD, com vários mestres das Assembleias de Deus, o capítulo referente à doutrina bíblica do homem ficou com o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que também é um dos comentaristas das lições bíblicas, pastor jubilado lá de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E ele, de forma muito feliz, ao comentar esse versículo, ele diz que Deus fez uma síntese do que existia na terra, no pó da terra. E quando nós vamos à química, e os irmãos devem se lembrar daquela tabela periódica dos elementos, onde há 103 elementos químicos que são encontrados na natureza, depois existem outros que foram produzidos pelo homem, mas destes 103 elementos químicos, o corpo humano ele possui 61
elementos químicos. 17 deles em quantidades razoáveis no nosso corpo. Nós temos 65% de oxigênio, 18% de carbono, 3% de nitrogênio, 10% de hidrogênio, 0,3% de enxofre, 0,006% de ferro e outras quantidades aí de sódio, bromo, galho, fósforo, magnésio, flúor, cálcio, potássio, cloro, zinco e silício. Além disso, em quantidades ínfimas, nós temos ainda 44 elementos, que nós não vamos citá-los todos aqui por causa da exiguidade do tempo, mas entre eles, cobre, alumínio, manganês, ouro, rádio, tungstênio e assim por diante. Níquel, né? Então, o ser humano ele é uma síntese do que existe no mundo. Por quê? Porque ele é, como eu disse, o elo entre a criação terrena e Deus. Ele tinha que ser participante da matéria para poder ter contato com a matéria e para poder dominar a matéria. Então, o corpo foi criado por Deus. E uma ideia equivocada que nós temos é de que o corpo é algo mau, a matéria é má. Existem crentes que acreditam que o jejum é necessário porque eu preciso enfraquecer o corpo para poder chegar mais perto de Deus. Irmãos, isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que foi Deus que formou o homem do pó da terra. Ora, se foi Deus que criou, e Gênesis 1:31 diz que tudo que Deus criou foi bom. Então o corpo é bom, ele não é mau. O corpo é bom, é necessário. E o corpo existe, em primeiro lugar, para que nós tenhamos contato com o universo físico. Deus determinou ao homem, lá em Gênesis 1:28, está escrito que Deus determinou ao homem que ele frutificasse, se multiplicasse, enchesse a terra, sujeitasse a terra e dominasse sobre as criaturas terrenas. Ora, destes 5 propósitos que Deus deu para o homem, 4 são feitos através do corpo. Como é que eu me multiplico? Como é que eu tenho filhos? Não é por telepatia, é através do ato sexual do corpo. Ah, irmão Caraburu, agora existe fertilização em laboratório. Mas de onde se tira o espermatozoide e o óvulo? De 2 corpos. Pode até fecundar no laboratório, mas tem que sair dos corpos. Então, o corpo é necessário para a multiplicação. Como é que eu encho a terra? Ocupando fisicamente a terra. Como é que eu ocupo? Através do corpo. Como é que eu sujeito a terra? Por meio do corpo. Como é que eu domino sobre as criações terrenas, as criaturas terrenas? Por meio do corpo. Então não há como eu poder fazer a vontade de Deus, cumprir as tarefas que Deus deu ao ser humano na Terra, sem o uso do corpo. O corpo é tão importante que, mesmo ele se separando da alma e do espírito por causa do pecado, como disse o pastor Bartônio, que uma das consequências do pecado foi a morte física e a corruptibilidade do corpo, o porque foi determinado que tu és pó e ao pó tornarás, mesmo assim, o corpo é tão importante que os corpos ressuscitarão. Todos os homens que morreram ressuscitarão. Como diz Daniel, uns para o gozo eterno e outros para desprezo eterno. Mas o corpo é tão importante que ele vai ressuscitar. Deus vai ressuscitar todos os corpos. Por quê? Porque o ser humano, como disse o pastor Serafim, é uma unidade, com 3 partes, mas é uma unidade. E Deus não vai tratar com pedaços de homens, ele vai tratar com homens inteiros. E o homem, para ser inteiro, precisa ter um corpo. Tanto que na eternidade, quando não existir mais esse universo físico, nós ainda teremos um corpo. Não mais este corpo físico, que Paulo chama de corpo terrestre, corpo animal,
corpo corruptível, mas nós teremos um corpo como Jesus tem, ele que é o primeiro a ressuscitar, o primogênito dos mortos, ele ressuscitou com um corpo. Tanto que ele disse para os discípulos: Olha, eu não sou fantasminha, camarada. Vede as minhas mãos, vede os meus pés, que sou eu mesmo. Um corpo não tem carne e ossos como vocês veem que eu tenho. Então Jesus ressuscitou com um corpo. Mas aí sim, na eternidade, nós teremos um corpo celeste, um corpo incorruptível, um corpo glorioso. Então o corpo é importante, é necessário e ele foi criado por Deus e, portanto, não entremos nessa história de que o corpo é mau, que ele não vale nada. Não, o corpo é valiosíssimo e nós devemos honrar este corpo. E nós devemos cuidar deste corpo, porque é por meio deste corpo que nós iremos fazer a vontade de Deus. Pastor, o senhor estava explicando muito bem como o senhor fez e eu estava aqui pensando, né, é, sobre a tabela periódica que forma o nosso corpo, né? Nós temos uma parte de muitos itens que estão ali, pelo menos dos naturais, né? E é engraçado que quando a gente vai perdendo, seja por alimentação ou pelo próprio envelhecimento, o nosso corpo vai padecendo, né? Os cientistas descobriram que a falta de magnésio faz a gente começar a perder memória, né? E então, o silício, por exemplo, a falta dele faz a gente começar a desenvolver rugas, né? Então a pele vai enrugando, vai desfalecendo. E eu estava aqui pensando quanto isso é importante. E, pastor, só para colocar uma leve pimenta, né, no tema do senhor, é, ao longo desse trimestre nós vamos esbarrar, inclusive, sobre temas, sobre práticas do homem para combater o corpo. Uma delas, por exemplo, é o que a gente conhece como veganismo, né? Eu estava até separando o texto aqui, quando a gente vai lá em Gênesis 1, e o 29, o Senhor fala sobre a erva que está sobre a face da terra, a árvore que dá frutos, e serão por mantimento. E o 30 diz: E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será por mantimento. E Deus viu que era bom, né? Então, Deus também deixou não só toda a erva do campo, mas também toda a carne dos animais para que a gente se alimentasse e conseguisse recuperar todos esses minerais e sais que o nosso corpo precisa ao longo do tempo, né? Mas foi uma bênção. Deus abençoe. Muito obrigado por esta explicação. E para a gente continuar, o nosso professor falou sobre o que a Bíblia nos diz a respeito do corpo. E agora, pastor Zé Serafim, esse corpo também se conecta com o espiritual. E qual o papel do corpo na nossa vida espiritual, pastor? O corpo é de uma importância vital na nossa vida espiritual, porque a Bíblia nos fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Portanto, Deus habita dentro do corpo humano. Deus tomou posse, ele é morada de Deus, o nosso ser. E é a razão de nós precisarmos santificar o nosso corpo, ter ele santificado, porque está escrito, o apóstolo Paulo, no capítulo 3 da sua primeira epístola aos Coríntios, diz: Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, quando nós nos lembramos de que dentro de nós, no nosso ser, habita o Espírito Santo, Deus habitando em nós, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, o cuidado com o corpo. E disse mais o apóstolo: se alguém destruir o, o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Como se destrói o templo de Deus? Quando usamos o nosso corpo para o pecado.
ou para estimular que outros pequem através do nosso corpo, ou usamos o corpo como instrumento pecaminoso. Então estamos destruindo o templo de Deus, porque Deus é santo. Deus não habita com o pecado. Deus não comunga com o pecado. Então nós estamos impedindo que o Espírito Santo habite em nós. E a informação que temos que Deus destrói o ser, aquela pessoa que usa seu corpo como instrumento de pecado. Os professores da nossa lição devem enfatizar isso muito bem, tanto para homens como para mulheres, ter cuidado com sua maneira de se vestir, o seu traje, sua maneira de se apresentar, para que quem olhe para nós veja em nós um reflexo da pessoa de Cristo e não veja um atrativo do pecado através do nosso corpo. Durante o período que tenho seguido a Cristo, pela graça de Deus, eu já tive algumas, já vi, já assisti alguns fatos tristes de pessoas que usaram o corpo como instrumento de pecado e pagaram por isso um preço muito alto. Então, honremos o nosso corpo. Foi feito por Deus para ser morada do Espírito Santo. E que alegria, que gozo, que poder extraordinário existe dentro de cada um de nós, Deus habitando em nosso corpo. Somos o templo de Deus. Que privilégio, que alegria. Cuidemos do nosso corpo com zelo, com carinho, não com excesso de cuidados, mas um cuidado lógico, certo, para termos uma apresentação digna e Deus seja honrado através do nosso corpo, da nossa visão. Amém. Amém, pastor Serafim. E a gente dando continuidade, falamos sobre o corpo e agora vamos falar sobre a alma. Pastor Mardônio, o que se pode dizer a respeito da alma humana? Olha, a alma humana é a essência da nossa existência. A alma humana, portanto, representa o nosso homem interior. E o nosso corpo é o nosso homem exterior e a alma é o homem interior. Esse homem interior, que é a alma, portanto, ela é que se manifesta com o mundo físico e revela, portanto, ela é a sede das nossas emoções e também dos nossos sentidos. Os nossos cinco sentidos, portanto, são provenientes da alma que se revelam através do corpo. Então, da visão, quer dizer, a alma externa, portanto, o desejo de ver através dos olhos, da nossa visão, e os outros quatro sentidos que nós conhecemos. São os cinco sentidos. Também a alma é um elo, forma também um elo entre o mundo material e o mundo espiritual. E o desejo do pecado, portanto, é da alma. Por isso que a Bíblia diz que a alma que pecar, ela morrerá. Então, nós devemos exatamente nessa luta que há, portanto, da carne com o espírito, para que o espírito seja derrotado, e nós que conhecemos agora a verdade, nós nos empenhamos para que o espírito vença a carne. Nessa luta da carne, é exatamente a alma querendo aproveitar o corpo para satisfazer os seus desejos. Mas aí o espírito combate, principalmente o espírito do salvo, ele combate para não permitir que a alma ou a carne, portanto representada pelo corpo e a alma, sejam vitoriosos, mas que o espírito sobressaia sobre a carne. Então nós vemos que a alma humana ela faz a diferença até para a alma dos animais, porque tem a essência, ela é a essência da existência, porque tem uma partícula nela que nós vamos falar, portanto, no final, que é o nosso espírito, é uma partícula. Então, Deus fez uma concessão. Nós sabemos, então, portanto, que o corpo foi criado, como falou muito bem o pastor Caramuru, e também com a confirmação do pastor Serafim, a nossa alma também foi criada,
mas nós temos o espírito que não foi criado. O espírito é uma concessão. Nós somos concessionários de Deus porque trazemos o espírito que está comungando com a alma, faz a integração com a alma, mesmo sendo independentes, a alma do espírito, mas estão integrados e inseparáveis. Os dois não se separam. Exatamente, eles partem, a morte física, é exatamente a separação do corpo da alma conjugada com o espírito. Os dois estão integrados, alma e espírito estão integrados. Então vão para um lugar determinado por Deus, aguardando a ressurreição, a primeira ressurreição para os salvos. E a segunda ressurreição, que é a ressurreição final, para também os condenados, conforme o pastor Caramuru já falou, que todos vão reaver os seus corpos. E, inclusive, esses corpos que nós vamos readquirir, eles serão imortalizados. Imortalizados. Nós vamos viver eternamente com esse corpo, alma e espírito, mas revestido, conforme falou o pastor Caramuru, essa mudança que Deus fará do corpo terreno para o corpo celestial, corpo material para corpo espiritual e assim por diante. Então nós vemos que a alma, portanto, ela é responsável por todas as nossas atitudes. Ela é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentidos, pelas nossas decisões, e nós devemos, portanto, fortalecer o nosso espírito para que a alma seja dominada, portanto, seja dominada. Então, concluindo também, ela é, como eu já disse, o elo entre o mundo material e o mundo espiritual, porque ela conjuga com o espírito, então ela está voltada também para o mundo espiritual. Então, a alma que pecar, esta morrerá. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande de sermos vencedores nessa batalha constante de alma e espírito. Amém, pastor. Eu lembro que uma Irmão vez Humberto, me dá eu. licença, Claro, pastor, por um favor. pequeno complemento. O nosso amado pastor Mardônio expôs com muita maestria e me fez lembrar de Maria, quando recebeu a notícia que seria mãe do Salvador. Se a minha alma louva ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Jesus, no Getsemane, quando chamou os discípulos e pediu que eles orassem com ele confessou: a minha alma está triste até a morte. Então, são sentimentos da alma, alegria, euforia e tristeza também, saudade, são coisas da alma. E graças a Deus que temos as Escrituras Sagradas nos ensinando, e eu acredito que esse trimestre vai dar um grande crescimento no conhecimento de Deus e da Sua palavra a todos aqueles que se empenharem nesse estudo. Verdade, pastor. E não adiantando nenhum assunto aqui da nossa abordagem, mas fazendo um elo com a pergunta que eu vou fazer para o pastor Caramuru agora, a nossa alma ela é sugestionável, né? Se deixar ela sozinha, ela vai fazer o que o pecado quer. Mas se Uhum. ela for alimentada pelo Espírito, aí ela vai chegar mais ainda a Deus, né? Sim. Então, justamente hoje, nos tempos em que vivemos, onde o ser humano ele quer só ter satisfeito a sua alma, o espírito sendo colocado de escanteio e cada vez mais distante de Deus. E para a gente fechar esse assunto da alma, Pastor Caramuru, qual o papel dela na nossa vida espiritual? Então, como disse bem o pastor Mardoni, e o pastor Serafim complementou, a alma é esta nossa individualidade. Por que Caramuru é diferente de Mardoni, é diferente de Serafim, que é diferente de Humberto? Porque nós, cada um, temos uma alma que é individual. Veja que os nossos corpos são iguais. Todos os corpos têm dois braços, duas pernas, um coração, dois rins. Mas o espírito também, como disse o pastor Mardoni, é uma concessão. Né? Mas a alma é o que nos torna diferentes uns dos outros, é a nossa personalidade. E é a alma que sente, é a alma que pensa, é a alma que deseja, que quer. E aqui é que nós temos a importância da alma para a vida espiritual. Como já disse o nosso irmão Humberto,
A alma ela precisa se achegar ao espírito para que o espírito a controle, a fim de que ela possa agradar a Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos que observar que na alma nós temos o intelecto, o pensamento, o raciocínio, né? E o nosso intelecto ele é formado do entendimento, da memória e da imaginação. A alma precisa imaginar, precisa pensar coisas boas, coisas boas, né? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, ele nos mostra como deve ser o nosso pensamento. 4:8 de Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisso pensai. O mesmo apóstolo Paulo, agora escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Então, a alma ela precisa pensar no que é verdadeiro, justo, puro, pensar nas coisas espirituais. O que nós temos pensado? Qual tem sido a nossa mente? Nós temos a mente de Cristo? Então a alma ela precisa ser guiada para estes pensamentos. Ela precisa imaginar e pensar coisas boas, coisas da parte de Deus. É por isso que nós temos que meditar nas Escrituras, usando a nossa mente, que é a alma. A alma é o intelecto. Agora, se a pessoa pensa em pornografia, pensa em imoralidade, pensa em coisas ruins, ela está sendo guiada pela carne, que a carne não é o corpo. A carne é essa natureza pecaminosa do homem. E aí nós vamos satisfazer os desejos do diabo. Então, a alma precisa ter a mente de Cristo, precisa pensar nas coisas espirituais, meditar nas coisas de Deus. Mas a alma não só pensa, a alma também sente. Pastor Serafim mostrou aqui neste mundo, nós temos aflições e nós teremos sentimentos tristes, nós teremos momentos de alegria, mas momentos de tristeza, mas o nosso sentimento tem que ser, Paulo diz, Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que Jesus teve ao longo da sua vida aqui na Terra? E é o nosso exemplo. Ele tinha compaixão, ou seja, ele se colocava no lugar das pessoas e sentia o que as pessoas sentiam. Ele queria, a Bíblia diz que ele andou fazendo o bem. Ele queria o bem das pessoas. Ele era paciente com as pessoas. Ele não se irritava com as pessoas. Ele queria o bem das pessoas. Ele fazia o bem para as pessoas. É aquelas 3 qualidades do fruto do Espírito: longanimidade, benignidade e bondade, que são as qualidades voltadas para o próximo. Nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus entregou a sua vida por nós, e o sentimento dele era guiado pelo amor. Que amor? Aquele amor de Deus, descrito por Paulo em 1 Coríntios 13. O amor sofredor, benigno, que não inveja, que não é invejoso, que é altruísta, que quer o bem dos outros. É esse o sentimento que nossa alma deve ter. Não o sentimento inflamado pela carne. Qual é o sentimento inflamado pela carne? Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães,
sem afeto natural, caluniadores, irreconciliáveis, cruéis, sem amor para com os bons. A alma dominada pela carne, ela é egoísta, é invejosa, é maldosa, é maligna. Mas a alma também deseja. Então ela não só sente e pensa, mas ela também deseja. E aí vem a questão da vontade. Deus fez o homem com o livre arbítrio. Só que o homem fez mau uso do livre arbítrio e pecou. E quem comete o pecado se torna escravo do pecado. Só Jesus pode nos resgatar e fazer que nós tenhamos novamente uma vontade livre. Assim como teve Jesus, que nunca pecou. E nesta vontade livre, o que Jesus fez? Voltamos lá para Filipenses 2. Filipenses 2 diz o quê? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então a nossa vontade é liberta por Jesus, mas nós devemos voluntariamente nos humilhar diante de Deus e fazer a vontade de Deus. Jesus sempre dizia: Eu faço a vontade daquele que me enviou. E ele nos ensinou a pedir isso a Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra, e eu estou na terra, então eu tenho que fazer a vontade de Deus, como no céu. Então nós temos que voluntariamente fazer o que Deus quer. Dizer não ao pecado e dizer sim a Deus. Por isso que a alma de Maria se alegrou, porque ela disse sim para a vontade de Deus. Ela aceitou ser a mãe do Salvador. E por isso a sua alma estava alegre. Então a nossa alma tem que pensar nas coisas de Deus, sentir o amor de Deus e desejar fazer a vontade de Deus. Amém. Ficou bastante claro a respeito da alma, e eu tenho certeza que essas lições vão ser de grande valia para a nossa vida espiritual. E falando de espírito, fechando o ser tricotômico que é o homem, Pastor José Serafim, o que se pode dizer a respeito do espírito humano? O espírito humano é a parte que está em nós, que se relaciona diretamente com o espiritual também. O espírito humano, como já disse bem o doutor Caramuru, Deus nos criou seres com liberdade. Deus não é opressor. Ele amorosamente nos convida para gozarmos de comunhão com Ele. Mas nem sempre as pessoas estão dispostas a buscar a Deus, elas são atraídas por outras coisas. Mas o Espírito é aquela parte em nós que aspira pelas coisas de Deus. Mesmo do homem que não conhece a Deus, mas ele tem um espírito dentro dele que almeja. E o apóstolo Paulo diz que tateando, alguns procuram a Deus. Vê se o encontra pelo menos por tato, um tato espiritual. Porque quantas vezes o espírito do homem olha para lados errôneos e busca coisas contrárias à vontade de Deus e traz para si mesmo prejuízos que podem ser eternos. Mas o espírito que está em nós, ainda que a alma seja alegre, ainda que o nosso corpo seja sadio, mas dentro de nós há uma aspiração, uma necessidade de Deus. Por isso que os homens se perdendo nas trevas do pecado, se deixaram enredar por tantas filosofias e tantos credos religiosos, buscando deuses falsos e os espíritos entristecidos. Mas quando o ser humano conhece Jesus, ele sente a comunhão com Jesus, ainda que o corpo esteja abatido, ainda que esteja passando por luta e dificuldade,
mas há uma alegria muito profunda no seu coração. Se me permite uma experiência que eu passei muito interessante, de uma senhora que viveu muito tempo na feitiçaria, em umbanda, em quimbanda, era altamente possessa de espíritos imundos. Um dia essa senhora aceitou Jesus e estava em um culto de oração, me parece que no terceiro ou quarto dia da sua conversão. E de repente ela começa a falar língua estranha. Alguém me falou: olha, pastor, cuidado com essa mulher. Ela era feiticeira, mas o espírito que está nela é mesmo que está em mim. Aí eu disse para ela: irmã, o que a senhora está sentindo? Pastor, eu não sei explicar, mas uma alegria que eu nunca senti na minha vida. Então, o espírito encontrou o lugar certo e se alegrou. Então, o espírito almeja por Deus, almeja por coisas eternas, por coisas espirituais. Ouçamos o clamor do espírito e deixe que a nossa alma busque a Deus, ainda que nós precisemos sacrificar a carne, passar horas de joelho, prostrar diante de Deus, mas nessa comunhão íntima do Espírito nosso com o nosso Criador, nós sentimos força nova, alegria nova e certeza de vencer todas as vicissitudes. Amém. Amém, pastor. Esses temas vão ser importantíssimos, porque hoje nós vivemos a busca tão frenética pela alegria humana, não é verdade? O jogador de futebol, quando faz um gol, aí sai correndo ali no estádio e vibrando, mas se ele toma um gol da equipe adversária, toda aquela alegria cai. Mas a alegria, quando ela vem do espírito, quando ela é espiritual, ela Me libera sobeja e aí, transcende as coisas naturais, não é, pastor? na Que verdade. tema maravilhoso. E para nós fecharmos essa nossa abordagem, pastor Mardônio, qual o papel do espírito humano na nossa vida espiritual? Muito bem, o nosso espírito, ele nos conecta com Deus. Através do espírito, todos nós temos sede de Deus. É por isso que o evangelho deve ser pregado a toda criatura, exatamente manifestado através do poder. Jesus revestiu os discípulos, portanto, aqueles 120 que estavam lá em Jerusalém, revestidos do poder de Deus, exatamente para eles irem ao encontro de uma necessidade dos homens, da humanidade. A humanidade tem sede de Deus. O Espírito faz com que surja no homem a religiosidade. Então, através desse desejo de conhecer a Deus, que é do Espírito, nós anunciamos o Evangelho, mediante a manifestação do poder, as pessoas acreditam, portanto, e aceitam a Jesus como Salvador. Então, o Espírito também faz nos compreender a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Nós podemos entrar nesse propósito de conhecer a vontade de Deus através do nosso Espírito. Nós estamos conectados, como eu disse, o Espírito nos conecta com Deus. Então, exatamente o nosso Espírito. E também o nosso Espírito, ele nos leva também ao arrependimento e à santificação. Quer dizer, nós nos arrependemos exatamente através do Espírito, porque há um contato direto do Espírito de Deus com o nosso Espírito. O Espírito de Deus fala conosco que nós erramos, então leva-nos ao arrependimento e também à santificação. Esse processo da santificação é exatamente espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. A santificação vai no caminho inverso. Espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a volta de Jesus. Então começa pelo Espírito, portanto, a nossa santificação e o nosso arrependimento. O nosso Espírito entra em contato com o Espírito de Deus, o nosso Espírito demonstra o nosso arrependimento e Deus então nos perdoa em Jesus Cristo. Nosso Espírito também nos capacita a vivermos espiritualmente. Quer dizer, a carne precisa ser dominada, como falou o pastor Caramuru, a batalha da carne contra o espírito. Então, o espírito tem que prevalecer. O espírito tem que ser o vitorioso, portanto, dessa grande batalha diária que nós enfrentamos.
Aí nós precisamos, para viver espiritualmente, orar, orar. Jesus orou constantemente, orou, viveu uma vida de oração. Ele viveu uma vida de jejum. Ele, os discípulos não, porque chegaria o tempo deles jejuarem. Mas Jesus viveu uma vida de jejum. Durante 40 dias ele jejuou lá no deserto, quando depois Satanás apareceu para tentá-lo, mas o seu espírito estava fortalecido. Então nós precisamos fortalecer o nosso espírito para nós vencermos as tentações. Exatamente, nós temos que o espírito tem esse desejo da santificação, espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Então, a influência do espírito mediante essa comunhão, da oração, do jejum, da consagração, nós devemos viver, portanto, uma vida de jejum, de oração, de consagração, leitura da Bíblia, leitura diária da Bíblia. Na medida que você está lendo a Bíblia, Deus está falando conosco, fazendo uma conexão com o nosso espírito. Exatamente o que Jesus disse, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então, o espírito que nos conduz à comunhão, o espírito que nos leva à adoração. Então, ele nos capacita a vivermos, portanto, espiritualmente. Nós somos agora novas criaturas. Nós temos a natureza adâmica, ela continua na nossa existência, mas no momento em que aceitamos a Jesus, nós nos tornamos novas criaturas, exatamente para termos agora a natureza espiritual. Então, podemos dizer que nós temos a natureza adâmica dos nossos pais, que nós herdamos dos nossos pais, mas nós temos a natureza espiritual, que não nascemos do sangue, nem da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E também o nosso espírito faz-nos fazer a diferença entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. Então, o espírito faz a gente distinguir. E o espírito nos leva a fazer o bem, porque o espírito está fortalecido nessa batalha, portanto, contra a carne. O espírito está fortalecido e faz-nos a fazer a diferença entre o bem e o mal. Amém, pastor. Meus queridos, estamos chegando ao final da nossa abordagem. Eu sei que ficou com aquele gostinho de quero mais, né? Mas eu tenho certeza que o nosso trimestre vai ser uma bênção. Vamos fechar esse ano com chave de ouro. Eu quero muito Amém. agradecer os irmãos. Eu sou o principal privilegiado. Viu, meu irmão internauta? Você assiste aqui as nossas aulas, mas eu tenho o privilégio de conviver com esses mestres semanalmente. E você também, você é convidado a vir presencialmente no nosso estudo, não é, pastor Caramuru? Lá Sim, na nossa sim. sede, todos os sábados, né? A partir das 19 horas, o irmão é nosso convidado. É, a gente sabe que a vida é bastante corrida, mas os irmãos aqui de São Paulo podem vir, os irmãos de outros estados que às vezes estão passando por São Paulo, aproveitem. Todo sábado, querendo Deus, nós estamos ali para aprender a palavra do Senhor. Meus queridos, eu vou colocar aqui agora os contatos do pastor José Serafim e uma imagem aí dos livros do pastor Serafim. Livro de Daniel, Deus da família e a revelação do Apocalipse. É isso, pastor? São 3 livros, também eu tenho, né? As sete Tem um lançamento, dispensações. não tem? Oi? Tem um lançamento agora recente, não tem? Sim, então, as 7 dispensações. Isto, também as sete Eu dispensações. fiz em parceria com o doutor Caramuru. Um verdadeiro dueto. É. E vê se o senhor monta aí mesmo em e-book, relança o livreto Corpo, Alma e Espírito. Amém, Isso tá? É mesmo. uma Nós vamos sugestão, conversar amém. amanhã sobre isso. Pastor Serafim, ele tem um livreto com esse tema, corpo, alma e espírito, e eu vou acertar com ele ali como que a gente vai fazer para que os irmãos possam adquirir também a versão eletrônica deste livreto. Pastor Mardônio, muito obrigado, meu querido. Bom, um prazer muito grande para mim estar com vocês mais uma vez. Também sou edificado e aprendo bastante com esses mestres que também fazem parte dessa grande equipe, portanto. É uma verdadeira bênção. Muito obrigado aos nossos irmãos do Portal Escola Dominical.
aos nossos ouvintes. Continuem conosco, meus irmãos. Vamos continuar em mais um trimestre abençoado. Assistam às pré-aulas, como diz ali o pastor Caramuru, sempre nas seu início da pré-aula, né? Consumam os materiais de apoio, leiam a revista, leiam o livro do comentarista, que eu tenho certeza que nós vamos completar este ano com este ensino maravilhoso sobre corpo, alma e espírito. Também agradeço aos irmãos que ao longo de todo este ano apoiaram o portal Escola Dominical, não somente com suas orações, porque nós estamos aqui de pé com a ajuda das orações dos irmãos, mas também com as contribuições. Os irmãos, quando mandam uma oferta ali para a conta do portal, é o que nós usamos para comprar equipamentos, para poder manter o site, pagar o servidor e fazer tantas outras coisas necessárias, né? Esse trabalho ele é feito por fé e com a ajuda e contribuição de cada um de nós. Deus abençoe e um excelente trimestre a todos.